Bem-vindos ao podcast Beethoven no Boteco. No episódio de hoje, nós vamos falar da música de Round 6. Eu sou Leandro Coelho, sou compositor, arranjador e orquestrador. Eu sou Daniel Stunges, produtor musical, músico e dono do Electro Studio. Os tópicos de hoje são a série Round 6, a música de Round 6, qual música para qual jogo e cantigas de roda. Então, primeiro tópico, a série Round 6, ou Squid Game. Essa é uma série coreana de temática de sobrevivência, criada, escrita e dirigida por Hwang Dong-hyuk para Netflix. O nome da série é inspirada em um jogo infantil coreano que quer dizer literalmente o jogo da lula. E agora um pouquinho da sinopse. Na Coreia do Sul, Ji-hoon é um pai divorciado devendo dinheiro a agiotas e que mora com a mãe idosa. É convidado a jogar 6 jogos para ter a chance de ganhar um prêmio em dinheiro. Ele e mais outras 455 pessoas, também com problemas financeiros, aceitam a jogar o jogo e são levados para um local desconhecido. Os jogadores são mantidos sob vigilância em tempo integral pelos soldados rosas e liderados pelo frontman, que usa uma máscara preta e uniforme preto. Os jogadores descobrem que todos os dias terão que jogar jogos de caráter infantil e que perder resulta na própria morte, e que cada morte equivale a um valor em dinheiro que somado no final é o valor do prêmio total. E então Ji-hoon se alia a outros jogadores para tentar sobreviver aos jogos. Assisti na época que tava o maior hype aí, né? Tava todo mundo falando, aí eu falei, vou assistir, né? Achei ok. É legal pra passar o tempo, não achei um negócio genial igual algumas pessoas acharam, né? Mas eu gostei. Eu gostei também, mas no começo eu não acreditava muito. Eu pensei que era uma série chata, mas aí eu comecei a assistir o primeiro episódio. Eu conheci através da Caterina essa série, e aí eu comecei a gostar. É tipo um Big Brother de jogos mortais, né? Só que é pra você sobreviver porque tá cheio de dívida. Essa parte eu achei muito interessante. Isso eu gostei na série. A série mostra que todas as pessoas que estão participando dos jogos, elas estão endividadas, né? Tem problema financeiro. Sim, isso eu achei bastante interessante, o que eu achei mais legal na série. E é divertido, né? Um negócio meio filme trash, de certo modo. Quando, assim, os jogos, né? Conforme eles vão acontecendo, você quer ver qual é o próximo, qual é a desgraça que vai acontecer também. Sim, e logo mais agora lança a segunda temporada de Round 6. Aham. Eu vou assistir. Eu também, eu tô bem curioso para saber a continuação. O personagem principal lá do primeiro que sobreviveu, ele vai continuar, né? Parece que ele continua nessa segunda temporada. Olha o spoiler. Não é spoiler não, porque no trailer agora da segunda temporada ele já aparece lá. É verdade. E a primeira temporada foi lançada mundialmente em 17 de setembro de 2021, com um grande sucesso de crítica e alcançou o público internacional, tornando-se a série mais assistida da Netflix e o mais assistido em 94 países. Olha só o impacto que teve. É inesperado, eu acho inesperado isso. E a série recebeu 14 indicações ao Emmy Award, incluindo melhor série dramática, prêmio de melhor ator principal, e é a primeira vez que um ator asiático ganhou este prêmio por um papel em língua não inglesa. Olha o pessoal quebrando barreiras aí de Hollywood. Aí, a série é coreana. Parasita é coreano também, não é? Eu não assisti Parasita, o filme, né? Ganhou Oscar também, então na Coreia eles estão investindo nessa parte. Isso é bom pra eles. E eles estão investindo também em filmes de terror. Tem muito filme de terror coreano sendo lançado por aí. Filme de terror asiático eu já assisto há muitos anos, são demais mesmo. Realmente,
eles estão investindo bastante assim no cinema, em séries, né? Estão ganhando Oscar. E não é de hoje, porque já tinha Old Boy, por exemplo, que é um filme animal, assim, muito bom. E agora voltando pro Round Six, engraçado que tem um canal no YouTube que o cara chama os Soldados Rosa de gangue do PlayStation por causa dos símbolos da máscara deles. Aham. E falando em símbolo, vamos conversar agora sobre aqueles símbolos estampados nas máscaras dos Soldados Rosa e que também estão impressos no cartão de convite dos jogadores, que é o triângulo, o quadrado e o círculo. Então, estes símbolos eles têm dois significados. O primeiro é o alfabeto coreano. O círculo quer dizer a letra O, o triângulo quer dizer a letra J e o quadrado quer dizer a letra M. E essas letras juntas são as iniciais do nome do jogo em coreano, Ojinjeo Game. Não sei se eu pronunciei correto. E um outro significado dos símbolos são as hierarquias dos soldados rosa. E agora sobre os jogos. No total são 6 jogos. O primeiro é Batatinha Frita. O segundo é a Colmeia de Açúcar. O terceiro é o Cabo de Guerra. O quarto é a Bolinha de Gude. O quinto, a Ponte de Cristal. E o sexto é o Jogo da Lula. E aí, Daniel, qual desses jogos aí você achou o mais interessante e o mais legal? Eu ia te perguntar a mesma coisa. A Ponte de Cristal. Eu achei o mais tenso. Dá uma sensação até ruim, até meio ruim de assistir. Aquilo que eu falei que lembra filme B de terror, que me dá essa sensação meio, meio ruim. Tipo, sei lá, filmes tipo O Cubo. Eu senti um pouco isso nesse Ponte de Cristal, principalmente. Dá uma agonia. E você? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que aquele jogo da batatinha frita, porque eu não esperava que aquela boneca, quando alguém se mexesse, ela fosse metralhar. Nossa, aquilo lá pra mim me pegou de surpresa. E também acho que é porque foi o primeiro jogo, né? Aham. É sinistro esse, né? É bem sinistro. Eu achei o último jogo, achei um pouco fraco, assim, poderia ter sido um jogo pior, assim, é bem mais difícil, sei lá, eu achei meia boca. Mas como é o jogo principal da série, né, até dá o nome à série, então não teve como escapar, tinha que ser aquele jogo último. Depois da Ponte de Cristal é difícil também, né? Aqui tem que ter um negócio um contra o outro, né, igual no jogo da Lula. Pra finalizar aquele negócio meio... O arco dramático faz mais sentido, mas o Ponte de Cristal é o mais pesado mesmo. E o jogo de Cabo de Guerra, né, ali era pura técnica, né? Foi legal esse também. E o jogo da Colmeia de Açúcar, que eles precisavam ficar lambendo aquele doce, né, aquela bolacha, sei lá o que é aquilo, é bem interessante também, né? É um pouco engraçado esse. E quem escolheu o guarda-chuva ali, aquele desenho de guarda-chuva, rodou bonito ali, hein? E o círculo, né? O círculo ali também é embaçado, hein? Também, Eu ia morrer nesse aí já. Desse aí eu já não passava. E então, e pra você, qual foi o jogo mais fácil e o jogo mais difícil? Que o cabo de guerra depende do time que você tem. A sorte deles é que tinha o senhorzinho lá no time deles pra explicar a técnica, né? Mas é porque tinha ele pra explicar aos outros como fazer a técnica, né? Acho que da ponte, cara. Da ponte é muito tenso. O da Ponte de Cristal realmente é bem tenso porque você não tem controle. Agora os outros jogos, tem jogos que você tem controle, né? Então, mas o da ponte não. Você pula e não sabe se aquilo é um vidro ou o que é aquilo, né? Exatamente. Eu acho que o jogo da Ponte de Cristal, ele foi pensado estrategicamente para ser o penúltimo jogo mesmo. Porque depois vem o jogo da Lula, que é o último. Também acho.
Aliás, agora eu pensei, a ordem dos jogos, como aconteceu, foi super bem pensado, né? E agora, qual foi o jogo mais fácil, assim, que você achou mais tranquilo? Nenhum é assim, né? Fácil assim, mas o Batatinha Frita eu acho mais tranquilo, entre aspas. Eu também concordo. Acho que pelas pessoas terem o controle, né? É, Ali acho que ficou mais é. fácil de todos os jogos. E foi bem legal eles terem colocado esse jogo de primeira para ter aquele impacto. Vou até comprar uma batatinha frita daqui a pouco, em homenagem ao jogo. Pô, me deu até vontade de comer batatinha frita agora. Falando um pouco sobre aquilo que eu comentei no começo, que eu achei mais legal na série foi a parte esse comentário social, né? Das pessoas devendo tanto dinheiro e por isso elas são convocadas pro jogo, né? O que eu achei mais legal ainda é que eles dão a oportunidade de você sair do jogo e você resolver voltar depois. Isso, cara, isso é muito pesado. Acho que cada um, no seu caso, muitos porque precisam, prefere isso do que estar nessa situação que você tá. E às vezes algum, talvez até por vício de jogo. Bem interessante, bem legal. E hoje em dia, essa parada de jogo aí tá bem complicada, né? Aqui no Brasil agora tem bastante esse tema ainda, né? E agora vamos para o segundo tópico, a música de Round 6. A trilha sonora da série, ela foi composta pelo multi-instrumentista e compositor Jung Jae-il, que teve sua estreia como compositor para séries de TV. E com ele, mais 2 músicos foram contratados para compor as músicas adicionais. É bastante recorrente esse tipo de trabalho do compositor principal chamar outros compositores para ajudar na trilha, para compor as chamadas de músicas adicionais. Eu imagino que é por causa disso mesmo, por ser muito corrido. Às vezes não dá tempo. O compositor Jung Jae é um compositor sul-coreano, compôs a trilha sonora dos filmes premiados Okja e Parasita, que ganhou o Oscar em 2020. Ele começou a musicalização ainda quando criança, conheceu logo cedo o piano, tocou violão aos 9 anos e se formou na Seoul Jazz Academy. Eu assisti na época em que lançou, né? Não lembro tão bem assim, mas eu lembro dessa parte de talvez música meio folclórica. Isso, é música folclórica infantil. E sobre o som em geral, o sound design? Som geral, só que era bem feito, né? Nessa série, o sound design e o Foley, eles são bem ricos, né? Tem muito detalhe. E fala um pouquinho aí para quem está nos ouvindo sobre o que é Foley. Quando você grava um som, por exemplo, você dá um soco em alguém no filme, você faz um som que tem, entre aspas, som de soco. Quando você ouve o som de soco num filme, numa série, não é um som real, né? Como seria um soco mesmo, que é bem diferente. Se você reparar num filme, assim, sempre lembra, sei lá, um bumbo batendo, né? Aquele som seco, tá. Se fosse um soco mesmo, não teria esse som. Mas enfim, é isso. Sei lá, você pega uma melancia, joga ela no chão e usa como som de alguma outra coisa. Ou faz o som de uma pessoa descendo a escada. É isso, basicamente, né? E agora falando da trilha sonora, algumas peças de música erudita também aparecem durante a série, como por exemplo o concerto para trompete em mi bemol maior, o terceiro movimento de Joseph Haydn, que é utilizada como música para acordar os jogadores. E aí, Daniel, o que te lembra o Haydn? Me lembra que ele perdeu a cabeça já. O Haydn já aparece em um episódio nosso primeiro especial de Halloween. O episódio do Compositor Sem Cabeça. Ouçam lá, vejam a história mais doida que Round 6. Isso, vale muito a pena ouvir esse episódio, foi o especial de Halloween desse ano. E nós tivemos muito feedback legal das pessoas falando, nossa, que história intrigante, que doideira, que loucura. Vale muito a pena ouvir, foi uma história real, não é lenda, é uma história real. E ouçam lá. E o que você acha, Daniel, dessa música especificamente, dessa peça de Haydn na série? Achei ótimo, adoro a ironia.
Adoro essa ironia de tocar o Haydn. Os personagens nunca mais vão querer ouvir Haydn na vida deles. E também toca o Danúbio Azul de Johann Strauss II, que é utilizada para indicar o início de um novo jogo. Talvez a escolha dessa música fosse para acalmar os jogadores, né? Porque é tão singela, assim, tem uma melodia tão tranquila. E também a Quinta Sinfonia de Beethoven é tocada na luxuosa sala onde ficam os bilionários mascarados apostando nos jogos. Qual a sua opinião, Daniel, sobre essa sala e tocando Beethoven, um monte de bilionário apostando? Acho que tinha que matar todos eles, né? Sabe o que me lembra essa cena, cara? Você já assistiu aquele filme O Albergue? Putz, assisti. Lembra, né? O filme Albergue é isso. É um monte de milionário pagando pra ver pessoas morrerem. É isso. É isso, sim. Será que existe isso na vida real? Não me surpreenderia nem um pouco. Imagina bilionário. Bilionário se acha muito mais do que qualquer mortal aí, cara. Só acho que pode ver pra sempre até. Acho que existe sim. Eu vi esses dias uma história do Bruce Dickinson falando sobre quando ele tocou em Sarajevo. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas ele fez um show em Sarajevo com a carreira solo nos anos 90, no meio da guerra. Então ele foi com a banda no meio da guerra mesmo. E fez um show lá. E uma das coisas que ele falou que viu que tinha alguma coisa de alguém pagando pra ficar atirando nas pessoas de sniper. Nossa, que tenso isso. Mas deve existir. É que também, acho que a série não quer dizer isso literalmente, mas mostrar como super ricos brincam com a vida das pessoas normais. E voltando para a trilha sonora, tem um arranjo para cordas da canção Fly Me to the Moon, que ficou famosa pela interpretação de Frank Sinatra, mas na série tá com uma roupagem totalmente diferente, tá bem legal. Então, meio que resumindo, diferentes estilos de músicas fazem parte da trilha sonora original. Tem música folclórica, eletrônica, ambiente, piano, orquestral e tem bastante percussão também. Eu dei uma breve analisada na música principal, que chama Way Back Then, que foi composta originalmente para a série e que toca enquanto mostra as crianças coreanas jogando o jogo da Lula. A música inicia com uma percussão que soa na região médio-aguda e uma outra percussão um pouco mais aguda, nos tempos 3, 3 e 7. Tipo assim, quem assistiu acho que vai lembrar da rítmica. Parece que esse tipo de estrutura rítmica com palmas é utilizada na Coreia para animar. E continuando a análise do tema, depois, junto com a percussão, entra uma flauta doce tocando a mesma rítmica e logo em seguida um instrumento de metal fazendo a linha do baixo. Interessante essa estrutura porque a flauta está na região aguda, as percussões na região média e o metal na região grave. Tenho a impressão que ele quis explorar, tipo assim, a melhor parte de todas as regiões. E depois entra uma guitarra e o tema principal com uma melodia com temática infantil. Parece até com aquelas cantigas de roda brasileira. Acho que dá uma tensão isso, né? Sim, eu acho que essa distribuição nas regiões, né, porque tá bem longe uma da outra, cria essa tensão. Sim, é. E toda essa ambiência parece que fez o Daniel lembrar do Syd Barrett. Esse negócio meio infantil. A rítmica, né? Sim. Que funciona super bem com a ideia da série. Ficou um negócio diferente. E falar em diferente, tem uma trilha nessa série que eu acho muito bizarra. Mas não no sentido de ser ruim, mas de ser estranha e ter uma ambiência meio tenebrosa, que é a música quando aparece os Soldados de Rosa. Na trilha sonora você encontra essa música com o nome de Pink Soldiers e é uma música a capela. A capela, para quem não sabe, é uma música só cantada, sem instrumentos.
E nessa música encontramos o famoso trítono e o modo lídio, que já explicamos em um outro episódio o que é o trítono. E aí, Daniel, o que você acha dessa música Pink Soldiers? Me lembra a trilha sonora de filme de terror dos anos 60 e 70. De Bebê de Rosemary a Suspiria. Não, ainda tem uns reverbs assim, aí me lembrou ainda mais essa trilha dessa época. Eles exageravam um pouquinho mais no reverb. Não sei porque tinha, né? Tem coisas que são da época. Usam bastante, né? Mas. Às vezes porque, sei lá, também é novidade, uma novidade tecnológica, a pessoa usa mais, né? Mas se exagera muito no reverb, aí embola, né? Depende. Se você jogar todas as frequências numa. Depende do arranjo também. Se você jogar, sei lá, um instrumento pegando do grave ao agudo, pode embolar. Mas às vezes, tipo, uma coisa que eu faço em mixagem, eu coloco um equalizador antes, tirando principalmente os graves, né? Mas também dos agudos, deixo mais os médios. Isso ajuda a não embolar. Boa! Agora o próximo tópico, qual música para qual jogo? O que pensamos para esse tópico? Nós nos colocamos como diretor da série e escolhemos músicas do nosso gosto para cada jogo. Então cada um vai dizer uma música, qual música colocaria em qual jogo. Então, Daniel, qual música você colocaria no primeiro jogo Batatinha Frita? Eu deixaria a mesma música, só que numa versão da Wendy Carlos. Caramba, interessante, hein? Chegaria na Wendy Carlos e falaria, cria aqui uma versão para essa música. Conforme eu for falando as outras músicas, você vai perceber que eu fui por um caminho um pouco eletrônico experimental, que eu acho que tem bastante a ver com jogos, né? Bom, nesse primeiro jogo eu colocaria a música The Good, The Bad and The Ugly de Ennio Morricone. Por causa do cenário, assim, da ambientação, acho que tem muito a ver com esse tema. Sim. É engraçado, eu pensei nessa música também, só que em outro jogo. Aí sim, hein? Agora eu fiquei curioso. E agora o segundo jogo, Colmeia de Açúcar. Que música você escolheu, Daniel? Agora é uma música obscura. Uma música que se chama Lunacy, de uma banda que se chama The Swans. É uma banda que faz um som experimental, assim. Eles pegam umas coisas que são meio, sei lá, às vezes tipo ostinato, sabe? E fica nisso, fica um negócio meio hipnótico. E aí vai crescendo a dinâmica, só que tem um monte de coisa tensa na harmonia. Aí essa é uma dessas músicas. Olha só que interessante, a minha escolha também de música para esse jogo foi pensando no ostinato. Olha só. E a música que eu escolhi foi uma música do compositor Philip Glass, do filme As Horas, e o nome da música é Morning Passages. E como as pessoas estão paradas nesse jogo, eu pensei mais na música minimalista. Pô, Philip Glass foi uma boa. Essa música, ela remete a uma passagem de tempo, então tem tudo a ver, tipo, esse ostinato, as pessoas paradas ali, o tempo passando. Boa ideia. Engraçado, né? Bem parecido, é? Só que você foi pro erudito, eu fui pro popular, mas são ideias muito parecidas. Sim, o raciocínio foi bem parecido. O terceiro jogo, Cabo de Guerra. Eu escolhi Tug of War, do Paul McCartney, que eu chegaria pro Kraftwerk e pediria para eles fazerem a versão deles. E por quê? Por que você escolheu? Tug of War do Paul McCartney, porque eu sou uma pessoa que gosta de ironia. Kraftwerk que ia combinar com tudo isso que eu pensei da parte eletrônica, jogos e tudo mais. Muito boa ideia e ótima mistura, né, de dois grandes artistas. A minha escolha de música para o jogo Cabo de Guerra foi The Trooper do Iron Maiden. Coloca essa música do Iron em cima do jogo Cabo de Guerra. Você vai ver a tensão que dá. Consigo imaginar. Não preciso nem assistir a cena, eu consigo imaginar isso acontecendo. Muito bom. E a letra também, né? Tem tudo a ver. You take my life, but I take yours too. Encaixa mesmo. E agora o próximo jogo é Bolinha de Gude. Essa eu achei um pouco mais difícil de pensar na música. Foi difícil, mas eu cheguei numa música aqui. Eu escolhi Power Talk H do Pink Floyd, o primeiro disco do Pink Floyd. Eu falei que me lembrou Syd Barrett um pouco essa temática, eu tinha que colocar uma música dele, então
Quis colocar essa é uma das mais doidas, achei que combinava com a cena. Não sei se você lembra dessa música, que ele fica, tipo, tem uns negócios tipo tum tch, tum tch. Ah, sim, tem a parte rítmica. Sim, aham. O primeiro disco do Pink Floyd tem algumas coisas assim, né? Por causa do Syd Barrett. Um infantil que ainda tem uma coisinha de maluco no fundo. Boa escolha. No jogo da bolinha de gude, eu escolhi uma peça do Anton Weber, Uau! que é uma música tonal e serial. Oh, legal! É o quarteto Legal. Opus 22, que é composto por violino, clarinete, sax e piano. Boa escolha. Eu acho que essa peça combina muito com aquela ambiência. Só de ser música serial, eu já sei que combina. E o próximo jogo, A Ponte de Cristal. E aí, Daniel, que música você escolheu? Eu não coloquei uma música específica, mas eu colocaria uma música da banda Sun. Já ouviu falar nessa banda? S-U-N-N. São dois caras, só tem guitarra, são dois guitarristas. É um estilo é um estilo que chamam de drone metal. Então o que tem muito é tipo, é um som com bastante distorção, às vezes com tipo fuzz, que eles tocam assim, tipo como se fossem uns riffs bem devagar. Fica numa nota só tipo tão. Olha, eu não conheço essa banda, mas interessante essa estrutura. E é tipo efeitos de guitarra? É, isso. Fica um tempão nisso, sabe? Aí usa feedback também, não. Isso. As guitarras com os efeitos e o feedback, como eles usam, é isso. São músicas bem longas. E para esse jogo, A Ponte de Cristal, eu escolhi a música The Murder de Bernard Herrmann, que é a música da cena do chuveiro do Psicose. Que como que é um jogo, é muito tenso e é uma ponte de cristal, então aqueles agudos assim dos violinos, eu acho que tem a ver com a ambiência do jogo. Ah, legal. Boa, legal. E agora o último jogo, que é o jogo da Lula. Qual música, Daniel? Eu dei o spoiler, né? Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. Eu pensei em fazer uma versão com sintetizador. Pô, legal pra caramba, ia ficar uma versão muito boa no synth. E também tem tudo a ver, né? Porque o último jogo é um duelo. Sim, tem tudo a ver. Total, duelo. Uhum. Para esse último jogo, eu escolhi uma música do filme Matrix Revolutions, que o nome é New Dämmerung, que é a música que toca enquanto eles estão lutando na chuva, que é aquela cena final. E nessa música tem percussão, tem metais, tem coro, e é uma coisa grandiosa, assim, uma orquestração grandiosa. Então eu acho que tem muito a ver com essa batalha, né? Esse duelo final. Tá. Tem tudo a ver também, Olha, eu nunca ia pensar nessa aí, cara. Faz tempo que eu não vejo esse filme. Legal. Teve coisas similares que a gente escolheu, né? Engraçado isso. Sim, coisas similares e também coisas novas que você apresentou e eu também não conhecia. E agora o último tópico, cantigas de roda. Nesse último tópico, vamos falar um pouco das cantigas de roda, porque tem a ver com a série Round 6, no sentido dela ser inspirada em jogos infantis. E o folclore, as danças e cantigas de roda fizeram parte da nossa infância, mas acredito que hoje em dia talvez seja um pouco menos. Eu não sei se nas escolas eles estão ensinando ainda. Depende da escola, mas acho que ensina, sim. E elas vêm do folclore brasileiro e expressam o conhecimento popular presente em crianças de diversas regiões e culturas, assim como os jogos da série Round 6. E aí, Daniel, você lembra de alguma cantiga de roda? Tem aquela assim, sabão, cracra. Ah, não, essa não é. Mas poderia ser uma cantiga de roda. Poderia ser. Por que não? E as cantigas de roda vêm passando de gerações em gerações, enriquecendo a prática e o costume popular. Para quem não conhece, elas são cantadas em roda, as crianças ficam com as mãos dadas, girando e cantando canções de letras simples,
com temáticas folclóricas. Parece que a origem pode ter vindo das canções de ninar e é uma coisa popular no mundo todo. E agora eu vou falar o nome de algumas cantigas de roda que fazem parte da cultura brasileira. Escravos de Jó, Marcha Soldado, Ciranda Cirandinha, Alecrim Dourado, Boi da Cara Preta, Se essa rua fosse minha, O Cravo e a Rosa, Atirei o Pau no Gato, Nesta rua, Fui no Tororó e entre outras. Sim, tem algumas dessas que a minha esposa canta pro nosso filho. A Alecrim Dourado ela tava cantando esses dias. Olha só que legal, o Martin já está aprendendo as cantigas de roda. Martin, tem um mês e já tá aprendendo aí as cantigas. Ficou ouvindo Mozart também, né? Que elegante, hein? Mais um músico na família, hein? Mais um, coitado. Ai, meu Deus do céu. Mas música é super importante pra criança. Desenvolve muita coisa, assim, quem aprende música. Com certeza. Então fica a dica aí para quem tem filhos. E o compositor Heitor Villa-Lobos, o nosso compositor, organizou um conjunto de 16 pequenas cirandas de caráter folclórico infantil brasileiro. Essas peças são importantes no repertório pianístico de Villa-Lobos. O título de cada uma das cirandas é o mesmo que o de algumas das cantigas populares que citamos nesse tópico agora há pouco. Então vamos finalizando. Não deixem de curtir o episódio, de se inscrever em nossos canais e responda aí, qual o seu jogo preferido de Round 6? Até a próxima. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio de Beethoven no Boteco. Agora vou comer minha batatinha frita ouvindo música atonal. Até a próxima.